Apocalipse capítulo de número 4. Verso 1. Vamos à leitura então? Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, me disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Somente o versículo 1. Vamos orar. Pai amado, Deus querido, Deus de graça, bondade, misericórdia, Deus de poder. Pai, aqui estamos diante da Tua presença, Senhor. E por isso que nós estamos com o nosso coração cheio de fé e cheio de confiança. Porque não estamos diante de um homem que é limitado em fazer algo por nós, mas estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Aquele que não há limites para o seu poder agir, e nós cremos e clamamos para que nessa noite, Pai amado, o teu poder possa agir em nosso meio. O teu poder possa agir em nossa vida, o teu poder possa agir, Pai, em cada coração aqui presente. Quebrando toda a resistência, todas as amarras, todas as algemas que porventura estiver. Meu Deus, eu não sei como foi o dia ou o começo de semana desse irmão, dessa irmã. Talvez está aqui desmotivado, talvez está aqui, meu Deus, com um problema, uma situação complicada para resolver. Mas nós te pedimos que o teu poder se manifeste, Pai, em nome de Jesus. Quebrando todas as cadeias, todas as algemas, todas as correntes, desfazendo toda a resistência do inferno e das trevas. Em nome de Jesus, manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua unção, a tua graça. E mediante essa palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, meu Deus, me dá graça para transmitir para cada vida que aqui está nessa noite. Porque estamos diante da sua santa e poderosa palavra. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Pode sentar. Graças a Deus. Vamos lá então. Eu gostaria de pregar sobre o seguinte tema: uma porta aberta. Diga comigo, uma porta aberta. Agora eu gostaria que você virasse para quem está do seu lado e diga assim: olha, pode parecer que está tudo fechado. Diga assim: mas nessa noite, se você voltar os teus olhos para o céu, você vai ver que há uma porta aberta. Aleluia. Amados, essa palavra Deus colocou no meu coração no final do ano passado e falou muito fortemente ao meu coração com algumas coisas que eu precisava, que eu necessitava ouvir da parte de Deus. E dentro disso Deus acrescentou outras coisas também. E foi essa palavra que eu senti de poder estar trazendo nessa noite, nesse culto. Quando nós olhamos aqui para o livro de Apocalipse, e o livro de Apocalipse, eu não quero trazer nessa noite uma mensagem no sentido teológico aqui do texto, no sentido escatológico. Não é nesse sentido, mas sim num sentido profético de Deus para as nossas vidas. E o livro de Apocalipse, como o próprio nome já diz, Apocalipse quer dizer revelação. O livro de Apocalipse é o livro da revelação. Deus revela ali para João várias coisas que iriam acontecer. Inclusive, Deus revela para João também o céu. Como é o céu? João foi um dos poucos, juntamente com o apóstolo Paulo, não me lembro agora de mais ninguém, que teve o privilégio de contemplar e ver como era o céu, ou como é o céu, numa revelação de Deus para a vida dele. E aqui no capítulo 1,
o apóstolo João já descreve essa revelação que ele recebeu. João, já de idade avançada, segundo os historiadores, mais de 80 anos. Então imagine aqui, o velho apóstolo, já não mais com aquele mesmo vigor que ele tinha de quando Jesus o chamou. Não mais com aquele mesmo vigor, aquela mesma disposição. Mas João agora trazia em seu corpo as marcas, mas trazia também em sua alma, nas lembranças, as marcas que uma jornada da sua vida tinha trazido para ele. As decepções, as frustrações, os momentos difíceis, as guerras, as dificuldades que havia enfrentado. João, que havia contemplado, talvez não fisicamente, mas pelo menos ouvido falar, sobre a morte de cada um dos seus companheiros. João, que de tempo em tempo recebia notícia, ou até mesmo contemplava, não sei ao certo, que Pedro havia morrido. E Pedro morre crucificado de cabeça para baixo. Tiago havia morrido, esse morre decapitado. Outros eram mortos sendo arrastados pelas ruas da cidade até não aguentarem mais e morrerem. João traz na sua mente a lembrança de cada um dos seus companheiros sendo martirizados. Tudo pela pregação da verdade da palavra de Deus. E eu te pergunto, como que ficaria a mente de João? O que João esperava que acontecesse com ele? O que João trazia em sua mente? Qual era a expectativa que ele tinha? O próximo vai ser eu. Aconteceu com Pedro, aconteceu com Tiago, aconteceu com Mateus, aconteceu com Filipe, aconteceu com Bartolomeu, aconteceu com os demais. O próximo vai ser eu. Porque o império da época, por influência principal dos religiosos, vinha com uma perseguição grandiosa contra os cristãos. E o intuito deles, o intuito do sistema, como não é diferente no dia de hoje, é calar aqueles que falam a verdade. Não é interessante para o sistema a verdade. Não é interessante para o sistema a pregação da palavra de Deus, porque ela liberta, ela transforma, ela abre o entendimento. E não é interessante para o sistema que as pessoas sejam livres, libertas e transformadas. Porque senão elas não podem mais serem escravizadas. Então o que passaria pela mente de João? O próximo sou eu. Vou dormir hoje, não sei o que me aguarda, o que me espera no amanhã. Talvez alguém chegando e me levando preso e dizendo, chegou a tua hora também, João. E o interessante é que eles até tentaram contra a vida de João. Os historiadores dizem que certa ocasião, eles cataram um óleo com azeite fervendo, pegaram João e jogaram dentro desse tacho de óleo fervendo, dizendo, quero ver agora ele escapar. E esse mesmo historiador diz que quando João foi colocado dentro desse tacho de óleo fervente, diz que João entrou cantando um cântico. E diz que João permaneceu cantando um cântico durante todo o tempo. E daqui a pouco passa 5 minutos, 10, 20, 30, 1 hora, e João continuava louvando a Deus. Eles então não entendem o que está acontecendo, manda tirar João, e quando eles tiram, diz que em João não tinha uma marca no seu corpo de queimadura. Sabe, amados, mais fervente do que aquele óleo, aquele azeite, estava fervente o espírito do apóstolo João. Estava fervente a fé, fervorosa fé do apóstolo João. O corpo, o vigor já não era mais o mesmo. A disposição talvez já não era mais a mesma. Mas a fé do apóstolo continuava fervorosa. E aí eles dizem, quer saber de uma coisa? Manda ele embora daqui. E aí mandam ele para uma ilha chamada Pátimos, afastado. E lá João fica exilado. Lá João fica preso, longe
da igreja, longe da família, longe dos amigos, longe de tudo e de quase todos. E por que eu digo de quase todos? Porque tem alguém ali que não deixou João. Tem alguém ali que não abandonou João. Teve alguém ali que esteve presente com João. E você vai entender. Jesus, quando estava na cruz, agonizando nos seus últimos suspiros de vida, penso eu que Jesus olha abaixo, olha ali aos pés da cruz, já que aquele olhar ensanguentado, aquele olhar tudo inchado, já não conseguindo talvez ver direito, aquele olhar meio embaçado, mas Jesus, quando olha, vê algumas pessoas que estavam ali aos pés da cruz. E Jesus, penso eu, que ele reconhece que tinha um homem ali no meio daquelas mulheres. E quem era esse homem? Era João. João sabia dos perigos que ele corria ficando ali aos pés da cruz. Ele poderia ser culpado junto com Jesus e também ser crucificado como Jesus foi. Mas mesmo ele sabendo dos riscos, do perigo, do que corria, maior em João do que o medo era a sua fé, maior em João do que o medo era a adoração, a devoção, era aquilo que ele sentia por Jesus. E ele não abandonou Jesus, ele ficou ali no momento mais difícil da vida de Jesus. E agora o tempo passa, e João está em um momento muito difícil da sua vida, exilado, sozinho, abandonado. E alguém vem visitar ele. E alguém vem fazer uma visita para ele inesperadamente. O capítulo 1 de Apocalipse nos mostra isso. João diz: estava eu exilado na ilha de Pátimos no dia do Senhor, quando eu recebi uma revelação. Alguém apareceu para ele, numa visão resplandecente, gloriosa, sobrenatural. E João começa a usar alguns elementos humanos para tentar dizer ou explicar o que era que ele estava contemplando naquela visão. Ele diz: olha, e o cabelo dele era como fogo. Os seus pés, os seus olhos brilhava muito. O próprio Cristo aparece para João na ilha de Pátimos. Agora não mais aquele Cristo debilitado na cruz que João viu. Nem mesmo o Cristo que ele até mesmo contemplou, depois ressurreto, quando apareceu a alguns discípulos durante 40 dias após a sua ressurreição. Não, João agora contempla um Cristo diferente. Contempla um Cristo como ele se encontra no céu, glorioso, poderoso, resplandecente, cheio de glória e de poder. O mesmo Cristo que um dia eu desejo e acredito que você também deseja ver e contemplar, que vai nos receber e vai dizer para nós: você venceu, você venceu, você venceu. Que visão que é essa? Agora eu entendo por que João suportou. Porque ele recebeu a revelação, ele contemplou o Senhor. Eu não sei qual é a ilha de Pátimos que você está vivendo. Eu não sei qual é o momento de pressão, onde você está se sentindo muitas das vezes coagido, com medo, onde você está se sentindo muitas das vezes sozinho, esquecido, onde você muitas das vezes é tomado pelo medo, pelo temor, pelo pânico, pelo desespero. Eu não sei qual é a ilha de Pátimos que você está vivendo, mas eu quero dizer uma coisa para você: tem alguém nessa ilha de Pátimos com você. O segredo para a gente suportar o tempo na ilha de Pátimos é a gente contemplar o Senhor. Quando conseguimos contemplar o Senhor, através da sua palavra, através da intimidade, da comunhão, da oração, da adoração, do relacionamento com Ele, quando nós conseguimos contemplar o Senhor, nós somos abastecidos de força, de poder, de autoridade, para a gente suportar a ilha de Pátimos. Muitas das vezes, amados, está faltando contemplar o Senhor.
Muitas das vezes está faltando receber da revelação de Cristo na sua vida, para que você possa receber força para suportar. E ali naquela visão gloriosa, Jesus começa a falar com João. E diz para João escrever 7 cartas. E direcionar essas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. No capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse, a gente vê essas cartas, esses direcionamentos, essas mensagens que Jesus coloca ao coração do apóstolo João. E o que me chama a atenção é que em cada uma dessas cartas tinha uma correção, tinha um puxão de orelha. Tinha uma cobrança de Jesus para com a igreja em algo que a igreja tinha deixado, abandonado, onde na sua jornada tinha ficado no meio do caminho. Como igreja, se nós não tomarmos cuidado com o passar do tempo, na jornada, corremos o risco de deixar algumas coisas preciosas pelo meio do caminho. E Jesus chama a atenção de cada igreja. De uma, ele chama a atenção porque havia deixado o primeiro amor. Ele cobra pelo primeiro amor. E você vai ver lá a cobrança do Espírito Santo por coisas que a igreja havia deixado. Amados, como é bom receber da cobrança do Espírito Santo. Como é bom quando a palavra nos cobra. Como é bom quando a palavra nos corrige. Quando é bom quando a palavra nos confronta e mostra que estamos errados e precisamos retomar o rumo novamente. Dura coisa é com aquele que a palavra já não fala mais. Dura coisa é com o coração tomado pelo orgulho, pelo ego, onde a palavra não fala mais. Onde o erro não é mais apontado. Aonde já não é mais corrigido. Dura coisa é chegar nesse nível e nesse ponto. Mas feliz o coração quebrantado, que ouve da palavra de Deus, que aceita da correção do Espírito Santo, porque quando somos corrigidos pelo Senhor, é o Senhor nos colocando no rumo novamente, para que a gente não perca o rumo do céu. Eu acho interessante, tinha cobrança, tinha correção para as igrejas, tinha, mas o mesmo Jesus também reconheceu as qualidades que cada igreja tinha. O mesmo Jesus ressaltou as coisas boas que cada igreja praticava. O que nós aprendemos com Jesus? Correção e consolação precisam andar juntos. Cobrança é necessário, mas você também valorizar e reconhecer também se faz necessário. Na cobrança, somos impulsionados a melhorar. No reconhecimento, somos fortalecidos a continuar. Muitas das vezes, na família, no casamento, a cobrança se faz necessária. A correção, o marido corrige a esposa, vice-versa, os pais corrigem os filhos, e por que não dizer os filhos também, muitas das vezes, corrigem os pais? Mas a grande questão é quando nós não olhamos somente os defeitos, nós aprendemos a reconhecer e valorizar as qualidades. Aí é que está o segredo muitas das vezes. E Jesus nos ensina isso. Chegamos agora então no capítulo 4. No capítulo 1, João recebe a revelação de Cristo, o que deu força para ele. No capítulo 2 e 3, ele recebe os ensinamentos a passar para a igreja. Agora chegamos no capítulo de número 4. Deixa para mim, por favor, o versículo jogado aqui, por gentileza, quem estiver lá na projeção. Pode deixar aqui o versículo, isso, pode deixar todo o tempo o versículo aí, fazendo um favor. Veja o que diz. Depois destas coisas. Olha como que João começa, escrevendo o capítulo 4. Quantas coisas que passava na mente do apóstolo quando ele escreveu e depois dessas coisas. Quantas coisas que tentou desanimar ele. Quantas coisas que tentou parar João. Quantas coisas que tentou vir contra ele e dizer: João, não vale a pena não, desiste, abandona, cai fora. Quantas coisas
que o velho apóstolo agora havia passado, vivido. E ele nessa frase, som. Maravilha, vamos lá. Quanta coisa. Talvez você chegue agora, no começo do ano, e você olha para o ano de 2025 e você diz: meu Deus, quanta coisa que eu passei nesse ano. Quanta coisa que eu passei nesse ano. Nem sei como estou de pé. Nem sei como sobrevivi. Que tempestade foi aquela? Que furacão foi aquele que veio? E não deu nem sinal que tinha vindo, quando eu vi, chegou. Quantas coisas. Quem sabe não foram muitas coisas que aconteceu com você. Foi uma única coisa, mas foi numa profundidade tão grande que deixou marcas com você, que mexeu na sua estrutura, que veio e mexeu na sua fé. A dúvida chegou, o medo chegou, o desespero chegou. Aquilo que outrora você tinha uma clareza, de repente essas coisas que aconteceram, veio e colocou um grande ponto de interrogação. Quantas coisas? Talvez está passando na sua mente algumas, porque talvez ainda você está vivendo elas. E depois destas coisas, quantas coisas que tentaram te parar? Quantas coisas que tentaram fazer você duvidar do chamado de Deus para a tua vida? Quantas coisas que vieram, que fez você querer abandonar a fé, desistir, entregar aquilo que um dia Deus confiou, colocou nas suas mãos? Obrigado, meu querido. Quantas coisas. Mas a gente poderia ficar aqui um tempo detalhando cada uma, mas pelo tempo a gente ainda tem que formar o corredor. Mas veja, quantas coisas que acontecem que desprogramam o nosso planejamento, que tenta desorganizar tudo. Às vezes você diz: Deus, eu não coloquei isso no meu projeto de vida no começo do ano passado. Deus, eu não coloquei isso na minha agenda, eu não contava com isso. Mas são as surpresas da vida. São as coisas que não projetamos, que jamais imaginávamos que aconteceria conosco. E de repente vem, sem pedir licença, se queremos ou não, e acontece. São essas coisas. Só que veja o que João diz. Depois destas coisas. Nessas coisas, sabe o que está embutido aí? O tempo da dúvida, o tempo da dor, o tempo da lágrima, o tempo da incerteza, do medo, do desânimo. Tudo está traduzido por essa frase: essas coisas. Só que olha o que o apóstolo João diz. E depois, diga assim comigo: depois. Mais uma vez, depois. Diga assim: tem um depois. João está dizendo, e depois dessas coisas, ou seja, tem um depois. Não são essas coisas que vai te parar, te destruir, não. Tem um depois. Tem um amanhã. Aonde, depois de uma noite de lágrimas, de choro, como disse o salmista, tem um amanhã, tem um depois, aonde a alegria vem. Aonde o prazer e a satisfação vem. Tem um depois. A tua vida não vai se resumir nessas coisas que você passou ou tem passado. Tem um depois de Deus para a tua vida. Ou seja, tem um recomeço, tem um novo tempo, tem um novo momento, tem uma nova fase, tem um novo ciclo. Não vai terminar nessas coisas. Tem um depois. Diga assim: na minha vida existe um depois
Diga assim: a minha história não acabou. Quem sabe você tentou colocar um ponto final em algumas coisas da sua vida, mas Deus está dizendo, tem um depois dessas coisas. Ou seja, não é tempo de colocar um ponto final, não. É tempo de colocar uma vírgula, porque a tua história continua, e agora sendo escrita e projetada pelo dedo de Deus. E depois dessas coisas? E talvez você se pergunta, meu Deus, e agora? E depois disso tudo? E depois dessa avalanche? E depois desse tsunami que aconteceu? E agora? Olha só. E depois dessas coisas, João diz, eu olhei, e eis que ele olha agora para onde? Para o céu. Entenda que enquanto João estava olhando para ele via a limitação, ele via a impossibilidade, ele via a fragilidade. Enquanto João estava olhando para as pessoas que estavam à sua volta, ele via a decepção, ele via a traição, ele via ali o abandono. Enquanto João estava olhando para as circunstâncias à sua volta, ele via a falta de recursos, ele via a improbabilidade, ele via a grande dificuldade, ou seja, ele via tudo fechado. Ele diz, mas espera aí. Agora ele redireciona a sua visão. Ele tira a visão dele de si, das pessoas e do que está à sua volta, e agora ele volta a visão para o céu. E quando ele olha para o céu, ele vê algo diferente. Ele vê algo que ele não tinha visto ali à sua volta. Ele vê uma porta aberta, ele vê uma possibilidade, ele vê uma chance de recomeçar, de prosseguir, de avançar. João contempla uma mensagem de Deus naquela visão de uma porta aberta, dizendo, João, pode estar fechado tudo aí na terra, mas eu quero dizer, quando não houver mais esperança nenhuma aí na terra, eu crio uma oportunidade através do céu. Quem sabe o médico? Quem sabe o médico disse para você, não tem chance, não tem mais o que fazer. Quem sabe o advogado já falou para você, ó, já tentei todos os recursos, não tem como. Não sei qual é a mensagem da terra que você tem recebido. Ah, e se acompanharmos então, os noticiários serão das mensagens que vai mais nos desanimar ainda. Mas se redirecionarmos a nossa visão, tirar os olhos daquilo que está à nossa volta, que em nada alimenta a nossa fé, e voltarmos os nossos olhos para o céu, através da palavra, através de focarmos no Senhor, se voltarmos os nossos olhos para o Senhor, nós vamos contemplar que há uma possibilidade sim. Há uma oportunidade sim. Há um meio sim. E João olha para o céu e diz que lá então ele vê uma porta aberta. O que acontece na terra não dita o rumo daquilo que o céu quer determinar sobre a tua vida. O que acontece em sua volta não dita o rumo daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Tudo ao redor de João estava fechado. Diga assim comigo, eu preciso redirecionar a minha visão. Diga assim, eu tenho olhado muito para mim. Fala assim, eu tenho visto tudo fechado. Diga assim, eu tenho olhado muito para as pessoas. Diga assim, tenho visto tudo fechado. Diga assim, eu tenho olhado muito para as circunstâncias e tenho visto tudo fechado. Diga, mas a partir dessa noite, eu quero voltar os meus olhos.
Eu quero redirecionar a minha visão para o céu, para a palavra. E eu vou entender que há uma oportunidade, há um meio, há um recomeço criado por Deus para a minha vida. Eu quero te perguntar então, para onde você tem olhado? Para onde você olha, mostra e define a sua visão. Para onde você olha e foca, mostra e determina a sua visão, o seu grau de determinação em buscar aquilo. Só que olha que interessante, João não apenas vê algo, mas o texto diz que João também ouve algo. Ele diz, como também a primeira voz. Eu quero ler aqui nessa versão. E ouvi a voz do princípio que falou comigo. Sabe, amados, qual é o grande segredo? É a gente também voltar a ouvir a voz do princípio. Aquela voz que falou um dia com você. Aquela voz que um dia te chamou, te escolheu, te selou e disse, você é meu escolhido, eu te escolhi. É preciso voltarmos a ouvir a voz do princípio, aquela voz que ouvíamos lá atrás. E qual é essa voz? A voz da palavra, a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor. Será que com o tempo nós vamos deixando de ouvir a voz do princípio? E começamos a ouvir muito a voz dos outros, e começamos a ouvir muito a voz da circunstância e do momento, começamos a ouvir muito aquilo que não devíamos, e deixamos de ouvir a voz do princípio. A voz que nos orienta, a voz que nos ensina, a voz que nos encoraja, a voz da palavra, essa é a voz do princípio que precisamos voltar a ouvir. Uma vez eu ouvi essa frase e achei muito interessante. Minha esposa até marcou num papel. Se você quer ouvir a voz de Deus, diminua o volume do mundo. Para ouvir a voz de Deus, diminua o volume do mundo. Quem sabe nos teus ouvidos está muito alto o volume do mundo, da dificuldade. Das circunstâncias, está muito alto o volume das pessoas dizendo, não, você não pode, você não é capaz, você não vai conseguir. Então muitas das vezes está faltando a gente abaixar o volume do mundo, para a gente poder voltar a ouvir a voz do princípio. Aí está muitas das vezes a questão. E então João diz, eu vi algo. E eu ouvi algo. Ele viu uma oportunidade criada por Deus no céu, através daquela porta, e ele diz, e eu ouvi algo. O interessante é que Deus tinha uma mensagem muito particular para João, através daquela visão. Agora eu quero trazer para você rapidamente algumas mensagens que essa porta aberta no céu representa para a minha e para a tua vida. Primeiramente, quando falamos de uma porta aberta, falamos de permissão. Diga comigo, permissão. Você só consegue entrar em um lugar se tiver uma porta aberta. E você, quando vê uma porta aberta, você então entende que ali você tem a permissão para entrar. Você não vai entrar num lugar onde a porta está fechada. Então, a primeira mensagem é essa, permissão. Uma porta aberta fala de permissão. Tem coisas que Deus permite. O que é permitir? É dar uma autorização, um aval para que aconteça. Tem coisas que Deus então permite. É a permissão de Deus para nos ensinar algo, para abrir os nossos olhos para algo, para nos chamar a atenção em algo. Mas em tudo que Deus permite, Deus tem um propósito. Quem sabe o ano passado você passou por algumas circunstâncias, algumas coisas que foram uma permissão de Deus para você aprender, para você crescer, para você melhorar, para você entender
que você estava fazendo tudo errado, que fez algo sem a orientação e sem a direção de Deus. Então, quando falamos de uma porta aberta, nós falamos de permissão. Tem coisas que acontecem que é a permissão de Deus, porém, para alcançar um propósito. Segunda mensagem. Quando você vê uma porta aberta, você entende então que você tem o quê? Livre acesso. Livre acesso. Uma porta aberta fala de você ter um livre acesso para entrar. Só que essa porta que João via, ela dava acesso para onde? Para o céu. Então, podemos dizer como uma segunda mensagem, que a porta aberta, ela fala de livre acesso para o céu. Ixi, está dizendo então que eu vou partir dessa para a eternidade? Olha, se chegar a tua hora, o teu momento, quem é que poderá te livrar? Mas não é nesse sentido que eu quero dizer. Livre acesso para o céu é no sentido da comunhão. É no sentido da intimidade com Deus, é no sentido do relacionamento. Porque olha o que diz o texto também, que ele ouve uma voz que diz: ei, sobe para cá. Eu vejo como que Deus desejoso que João saísse um pouco da terra e fosse um pouco ter contato com o céu. Se desligasse um pouco dos problemas, das lutas, das dificuldades e fosse ter contato com o céu. Quem sabe Deus está cobrando você desse ano de você ter mais contato, mais intimidade, mais relacionamento, mais vida com Ele. Quem sabe você pode até estar sendo um bom religioso, um bom frequentador de igreja. Quem sabe você pode estar num grande ativismo, mas o Espírito Santo de Deus nos diz: ei, sobe para cá, vem agora subir para o nível da comunhão, da adoração, do relacionamento, do quebrantamento. Aonde você conhece das coisas que eu tenho para a tua vida. Livre acesso para o céu é um chamado para sairmos da superficialidade, da vida da religiosidade e adentrarmos no nível da comunhão, da intimidade, do relacionamento maior com o Senhor. Outro ponto, uma porta aberta, nos traz a mensagem de coisas que estão prontas e prestes a acontecer. Você já viu quando você vai na padaria? Chega ali e acaba o pão, bem na tua vez. Aí o atendente fala assim: espera um pouquinho que está saindo. E de repente você tem a visão dali, do forno, de onde está. Ele fala: mais 5 minutinhos, já já fica pronto. Você não vê a hora que aquela porta abre para poder vir o pão para você. Quando você vê aquela porta aberta, você diz: chegou a hora. Chegou a minha vez. Mas o atendente falou: olha, aguenta aí mais 5 minutinhos. Quem sabe Deus está dizendo assim para você nessa noite: ei, aguenta aí mais um pouco. E aí você está dizendo: mas Deus, eu já tenho aguentado muito. Deus está dizendo: aguenta mais um pouco, que está acabando de ser preparado aqui. Já já a porta vai abrir para a tua vida. Uma porta aberta nos remete a essa mensagem de coisas que estão prontas e prestes a acontecer, porque quando João sobe, o que ele contempla lá no céu, como revelação de Deus, era exatamente isso, eram as coisas que vão acontecer aqui na terra um dia. E eu quero dizer para você que há coisas que Deus tem preparado para você, há coisas que estão ali quase acabando. Ei, não desiste agora não, não desanima agora não, está tão perto, está tão próximo. Quanto tempo você tem orado pelo filho? Quanto tempo você tem orado pelo marido, pela esposa? Quanto tempo você tem orado por aquela situação? Ei, não desiste não, a porta está aberta. Quando falamos de uma porta aberta, nós falamos de uma saída. Quando você está num lugar e de repente acontece um alvoroço, alguma coisa, tudo que você quer procurar é essa plaquinha aqui, ó, saída, ou aquela que está lá atrás. Você sabe, é por onde eu vou escapar.
Quem sabe você está vivendo um momento que você diz, meu Deus, eu não sei para onde eu vou. Senhor, eu não sei que rumo eu tomo. Jesus, eu não sei o que fazer agora. Jesus, eu preciso de uma saída. Quando João olha para o céu e vê aquela porta aberta, a mensagem para mim e para você é exatamente essa: há uma saída de Deus para a tua vida. Essa situação, esse momento, essa circunstância que você está vivendo, não vai destruir não vai acabar com você não. Deus vai te dar uma saída, Deus vai te dar uma resposta, Deus vai mostrar, Deus vai agir. Há uma saída de Deus para a tua vida, não vai ser o teu fim, você vai conseguir suportar, sim. Quando falamos de uma porta aberta, nós falamos de oportunidade para entrar. Quando você vê uma porta aberta, você entende que ali você tem uma oportunidade para entrar. Entenda uma coisa, amados. As chaves, porque a porta ela só pode ser aberta se alguém tiver a chave para abrir. E há portas que os homens tão somente têm a chave para abrir. Sim, há oportunidades, há possibilidades, há chaves que estão na mão dos homens e eles têm o poder de decidir. Mas eu também quero te dizer que tem chaves que estão nas mãos de Deus. Ainda que talvez numa situação alguém tentou trancar, travar e dizer para você, não, você não vai crescer, você não vai conseguir, você não vai progredir, você não vai avançar. Quem sabe alguém tentou trancar algumas portas para você. Só que eu quero dizer para você, Deus tem as chaves para abrir qualquer porta que alguém tentou trancar para a tua vida. Então você está dizendo, mas você não sabe. Mas fizeram um trabalho fortíssimo para mim e trancaram a vida amorosa, trancaram as portas. Meu querido, o poder de Deus é maior e abre qualquer porta que foi trancada. Quando falamos de uma porta aberta, falamos de um tempo de transição. Você só consegue transicionar de um lugar para outro se tiver uma porta. Por que você sai da sala e vai para o quarto? Por quê? Porque você colocou porta. Pensou se você fizesse uma casa sem porta? Você só sai de um lugar e vai para outro porque tem porta. Então uma porta aberta, a mensagem também é tempo de transição. Deus está transicionando você de um tempo para outro. Deus está tirando você de um lugar para te levar você para outro. Deus está, quem sabe Deus vai levar você a transicionar de emprego. Quem sabe Deus vai levar você a transicionar de função. Quem sabe Deus pode até mesmo levar você a transicionar talvez de cidade. Não sei, mas é um tempo de transição. Deus tirando você de um lugar, colocando em outro. Deus também tirando você de uma situação, de um momento, de uma fase e levando para outro. Quem sabe até o presente momento foi tempo de você viver ali no quarto da luta, da dificuldade, da guerra, da batalha. Mas Deus está transicionando você agora para um novo cômodo, para um novo tempo, para um tempo de honra sobre a tua vida. E para a gente finalizar, eu gostaria de chamar à frente os obreiros do Corredor da Vitória, por gentileza. Eu vou encerrar aqui. A última mensagem, através de uma porta aberta. Diga assim comigo, ainda dá tempo. Você sai de casa para ir no mercado. Vamos dar um exemplo, o mercado fecha 8 horas. Você sai 5 para as 8. Acho que isso nunca aconteceu com ninguém, né? Imagina. Mas tudo que você quer quando chegar lá no mercado é ver o quê? A porta aberta. O cara pode estar fechando, você entra por baixo. Opa, deu tempo, entrei. Então uma porta aberta nos traz também essa mensagem. Ei, ainda dá tempo.
Talvez você está dizendo, mas Deus, meu tempo acabou. Não, ainda dá tempo. Mas Deus, não consigo mais. Não, ainda dá tempo. Mas Deus, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E para a gente finalizar, ainda dá tempo. Amados, essa é a principal mensagem que eu quero que fique como uma reflexão para nós nesse ano. Um dia há uma porta que ainda está aberta. E essa porta é a porta da salvação. Essa porta é a porta para a eternidade com Deus. É a porta para o céu. Mas um dia essa porta vai fechar. E não vai adiantar bater, esmurrar. Não. Eu não sei como está a tua vida. Não te conheço no íntimo. Você sabe. Sei como está o meu coração, mas não o seu. Mas eu quero dizer para você, como está a tua vida? Se você partisse hoje, se o Senhor chamasse hoje, você entraria por essa porta? Que esse ano eu e você possamos priorizar, cuidar mais da salvação. Amados, não permitir que qualquer coisa roube a certeza da salvação. Ainda dá tempo de perdoar. Ainda dá tempo de se libertar da mágoa. Ainda dá tempo de resolver aquela situação. Ainda dá tempo de abandonar aquilo que te impede de adentrar nos portais celestiais. Porque um dia essa porta vai fechar e não haverá mais possibilidade. Você pode ter ficado a vida toda na igreja, você pode ter exercido cargos, funções, ministério, mas, meu querido, se você não estiver pronto e preparado, a porta vai fechar. Eu gostaria que você se colocasse de pé no seu lugar.